Você é realmente um filho de Deus? Você realmente ama o Senhor Jesus? Essa é a pergunta certa. Você ama a Deus de verdade? Jesus disse que quem ama Ele de verdade cumpre e também faz aquilo que Ele manda. Estes são os que amam a Deus. Embora nós saibamos da palavra de Deus e temos tanto conhecimento e aprofundamos muitas vezes, estudamos, eu vou dizer para você que é muito grande o número de pessoas que elas, na verdade, elas têm uma certa... Eles são colegas de Jesus, não são amigos. Amigos de verdade, como Jesus disse, fazem aquilo que Jesus pede. Agora, colegas são aquelas pessoas que chegam ali, flerta com você, conversa com você, mas não abre o coração para você. Este é um colega. E Jesus, ele chega agora nos ensinando algo. O quadro agora que estamos são palavras de Jesus. Eu espero que essa mensagem ela traga para você um entendimento importante. Primeiro, as tradições que nós muitas vezes aprendemos desde a infância, desde quando nós nos entendemos, já ouvi muito essa expressão, desde que nós nos entendemos como seres humanos, como gente, nós entendemos essa necessidade de muitas vezes a gente seguir aquilo que o pai e a mãe mandou, aquilo que é uma tradição de família. Não estou aqui para poder bater de frente ou questionar tradições, regionalistas, Por exemplo, tem tradições dos gaúchos, como o Silvio lá, gaúcho, tradições, formas de conviver, do jeito de fazer o churrasco. Não estou falando desses tipos de tradições, mas tradições pensando ao cunho religioso. Há tradições que fazem as pessoas... O que é uma tradição? É uma coisa imposta que a pessoa meio que se sente obrigada a fazer e ela acaba seguindo aquilo e transmitindo aquilo de geração em geração. Então isso se torna uma tradição. E a nossa conduta perante a palavra tem que fazer que nós entendamos o recado de Deus e toda tradição caia por terra. Por exemplo, o cristão que é batizado nas águas, que desceu as águas, ela pode ter sido uma pessoa que andou numa vida, numa tradição, andou servindo a imagens, servindo a guias, servindo a estrelas, enfim, servindo a algum Deus que não fosse o Senhor. Desde o dia que você foi batizado, que você desceu as águas, desde aquele dia as tradições não têm valor, ou melhor, não deveriam ter valor para você. Eu vou ler o texto aqui de Mateus 15, pretendo chegar até o versículo 20, aí você vai entender um pouco mais. Eu vou ler e volto a falar de onde parei agora. Diz assim, Mateus 15, versículo 1. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo... Quando se chega ao pé, preste atenção, chegar ao pé quer dizer que eles se ajoelharam. Eles tentaram fazer um tipo de reverência a Jesus. Lembrando que fariseus não amavam Jesus. Tem muita gente que reverencia você, que talvez você diga, mas é meu pai, é minha mãe, eu tenho que ficar no que a mãe mandou fazer. Você talvez diga assim, talvez na sua consciência, na sua concepção, você diga, não, mas como que eu vou deixar de fazer o que papai mandou, o que mamãe mandou, o que vovó ensinou? Cuidado, filhinho de vovó tem que deixar a vovó. Às vezes nós temos que deixar essa tradição, essa coisa, mas foi minha avó que disse. Esses escribas, estes fariseus, eles se prostraram diante de Jesus. Para adorar? Não, olha o que diz. Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Então, olha a pergunta deles. Tanta coisa. Você quando está na presença de Deus, desculpa, eu vou ter que dar um adentro aqui, a mensagem não é o propósito principal, mas eu preciso falar. Tem pessoas que ela precisa tanta coisa na vida dela com Jesus, ela tem tanta coisa para acertar. É pecado, é mentiras, é enganos, é trapaças.
São tantas coisas que ela tem para solucionar com o Senhor, que ela precisa apresentar a Cristo. E quando ela chega diante de Cristo, ela apresenta uma doutrina para Jesus. Ó, Jesus, nós estamos vendo aí seus discípulos, que eles não estão lavando as mãos para comer. Eu vou falar para você uma coisa, vou dizer para você com todas as letras, tem pessoas que estão assim nas igrejas. Porque muitos cristãos estão desfalecendo? Porque estão perdendo a fé, porque você vê muitos rebeldes, porque você vê muitas pessoas saindo das igrejas, se tornando os desigrejados, abandonando a fé, anos e anos buscando a Deus, ou pensavam que estavam buscando a Deus. Por que elas saem? Por que elas abandonam? Porque elas começam a ir atrás de coisas tão pequenas, coisas tão fúteis, coisas que não mudam nada da espiritualidade de ninguém, não te aproxima e nem te afasta de Jesus. Comer pão com a mão suja ou com a mão limpa, que diferença faz? Eles poderiam chegar e falar, Senhor, nós vemos que tu és um profeta, eles, pelo menos assim eles chamavam, no mínimo era um profeta, eles deveriam ter entendido, Jesus curava, libertava. Mas ele era filho de Deus e ele veio para operar maravilhas. E quantas maravilhas estes fariseus, estes escribas viram? Quantos? Eles viram a olho, eles testificaram, eles eram testemunhas vivas. E eles chegam e perguntam, Jesus, por que os seus discípulos comem o pãozinho com a mão suja? Por que eles não lavam a mão na água, a qual também todos os judeus lavam as mãos? Por quê? Veja que às vezes você está se preocupando com a vida dos outros, está se preocupando com o pecado alheio. Ó, pastor, eu não vou mais na igreja porque o senhor fala que um pouco de bebida pode acabar com toda uma família. O senhor prega, o senhor ensina, mas eu vi o irmão bebendo, eu vi o irmão fazendo aquilo. Deixa eu dizer uma coisa para você, não carece, não importa você a vida dos outros. Jesus disse um dia para o Pedro, Pedro, se eu quero que o João fique aqui até que eu venha, o que importa para você? O que importa para você, ô Pedro? Ele falou isso para um discípulo. E às vezes acontece assim, nós muitas vezes, sem percebermos, somos esses tradicionalistas. Levamos ao pé da letra uma tradição, mas o verdadeiro amor, a amizade verdadeira com Jesus, o conhecer de Deus está afastado, distante de mim. Pare de se apegar a coisas tão pequenas. Ah, o pastor, ele me passou na rua e não me deu bom dia. Talvez o pastor estava, sei lá, olhando para o outro lado, nem viu que você estava ali. Ou ao contrário. Ah, um membro da igreja passou e não falou comigo, então também vou ignorar ele. Isso, que idiotice é essa? Me perdoa a expressão. Que calhordice é essa? Que esses homens falam, olha, Senhor, por que seus discípulos não lavam as mãos? Olha que pergunta mais ignorante. E por que é ignorante? Por que é uma pergunta ignorante? Porque eles tinham tanto. Pense se você tivesse diante de Jesus, quanto você poderia, absorver de Jesus. Quanto você poderia aprender de Jesus. Mas as pessoas ficam focadas em brigas. Sabe, eu ouço, ao meio de igreja, eu atendo pessoas, atendo pastores, eu atendo pessoas todos os dias. Ontem passei o dia todo atendendo pessoas. Eu atendo pessoas e escuto falar essas coisas, desse cunho aqui, sabe? Ah, pastor, essa pessoa não merece fazer a obra, essa pessoa não pode isso, essa pessoa não pode aquilo, essa pessoa foi uma perturbada, essa pessoa fez isso. Quer dizer que as pessoas não têm direito de se acertarem com Deus e serem uma nova criatura. Então veja que o próprio apóstolo Paulo fala isso, se não me engano é 1 Coríntios capítulo 12, se não estou enganado, ele diz sobre isso. Ah não, é 1 Coríntios 4, ele fala assim, ó, vocês não têm direito de me julgar, nem eu mesmo me digo isso, nem digo que sou santo. Paulo falou isso, 1 Coríntios 4, só que ele disse assim também, não julguem nada antes da hora, porque quem fará isso é o Senhor. Quando o Senhor vier, Ele julgará todas as coisas.
É Ele que vai fazer, é pelo crivo do Senhor que passará, é por Ele que vai passar, se está certo ou se está errado. Se você acha que o irmão está errado, ore a Deus para que esse irmão se acerte. Mas quanta coisa você pode absorver de Jesus, mas está preocupado com o pão ou com a mão suja do irmão. Isso é um problema. Aí Jesus para e responde. Ele, porém, respondendo, disse: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou dizendo: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai ou à mãe, que morra de morte. Era uma lei. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai e nem a sua mãe. Então, o que Jesus chama a atenção? Vocês querem fazer perguntas sobre tradição? Então tá bom, deixa eu perguntar para vocês. Jesus rebate a pergunta e fala assim: olha, a Bíblia fala, Moisés disse, que aquele que desonrasse o seu pai e a sua mãe, estes estariam fazendo algo sujeito à morte. Aí eles diziam e praticavam na conduta assim: se eles tivessem terras, se eles tivessem dinheiro, porque eles tinham condições grandiosas financeiramente falando, para ajudar, para fazer algo por seus pais. Só que eles, para evitarem, para não terem que ajudar, para não estenderem a mão para os seus pais, o que eles faziam? Eles diziam: não, o que nós temos, nós oferecemos para Deus, por isso nós não podemos tirar nada para ajudar o senhor pai, nem o senhor a mãe. Então veja que eles queriam pegar no pé de uma tradição que os anciãos, os mais velhos faziam, que antes de comer tem que lavar a mão. Antes de comer tem que lavar a mão, que eu acho que é muito menor do que deixar um pai morrer à míngua. Que é muito menor, pensando em equiparando ali as equivalências, ver alguém morrer, alguém numa dificuldade, desonrar o seu pai e sua mãe, não é só responder ele, não. É dever seu. Você, filho que me assiste agora, você sabe que o seu pai e a sua mãe está dependente de vizinhos, dependendo do SUS. E você tem condições de fazer algo e não está fazendo. Você está pecando contra seus pais, está pecando contra Deus. É dever amar o próximo. É dever. Então faça. Pastor, eu não tenho condição, mas faça o que está na sua condição. Jesus não está falando do que eles não tinham. Jesus está falando do que eles tinham, mas negavam a eficácia. Ou seja, negavam de fazer o que deviam fazer. Então quer dizer, a tradição deles de comer não era tão importante, que era mais importante do que os próprios pais. Veja como que a tradição, ela não muda nada para ninguém. As tradições, quer ver, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você. Eu espero que essa minha irmã, ela esteja assistindo, porque nós tivemos uma conversa muito esclarecedora. E eu espero, ela disse que sempre me assiste, eu espero que ela esteja me assistindo agora. E nós falávamos, eu expliquei para ela, ela disse: pastor, eu já sou cristã, já sou de Jesus, sou batizada há tantos anos, né, mais de 20 anos na igreja, mas eu ainda tenho um respeito por uma imagem, vou falar assim, não vou falar nomes para não atacar ninguém, não é minha intenção. Só que o Senhor diz que Ele não divide a glória dEle com ninguém. O que significa isso? Pastor, mas eu fui curado por aquela imagem. Eu fui curado por aquela entidade. É mentira do diabo. Não há poder longe do Senhor. Não há cura longe de Cristo. Não há como, Jesus ensinou dizendo que não tem como o demônio trabalhar contra ele. Toda imagem de escultura, toda pessoa que ela tem uma tradição, não, pastor, isso aqui é a imagem que eu ganhei da minha bisavó. Não, pastor, eu não creio nela, eu não creio nele, mas é uma tradição de família. Passa-se de geração em geração. É uma tradição furada, enganadora. Põe na tela para mim, por favor, Salmo 115, versículo 1. Salmo 115, versículo 1. Olha o que diz aqui, pode pôr em tela cheia, por favor.
Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua benignidade e da tua verdade. Glória só ao nome do Senhor. 2, versículo 2. Porque dirão as nações, muitos vão perguntar, como agora estamos falando, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe apraz, o que lhe agrada. Deus faz tudo. Os ídolos deles, daqueles que não têm Deus como base, não têm Jesus como único suficiente Salvador, os ídolos deles são prata e ouro, obras feitas pelas mãos dos homens, tradição dos homens. Eles têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem. Que mais? Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz tem, mas também não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem e todos os que neles confiam. Pode voltar para mim? Quer dizer, então, o que está escrito aqui no Salmo? A glória tem que ser de Deus, não do homem. A glória é do Senhor. A glória é de Deus. Há uma tristeza em meu coração, às vezes, quando falo de alguns assuntos com algumas pessoas. Tem gente que ela não entende, ela não compreendeu, ela não entendeu que o único que pode mudar a vida de alguém é Jesus. Só Jesus. Jesus, ele é o nosso Salvador. Você segue uma tradição, na sexta-feira você não come carne. Na sexta-feira você não faz isso. Na quarta-feira tem que comer peixe. Na terça-feira tem que fazer isso. Tal dia tem que fazer o banho de rosa. Tal dia tem que fazer isso. Tal dia tem que fazer aquilo. Aí você se depara com a palavra, Jesus falando, vocês se importam com coisas tão pequenas que não têm merecimento e aquilo que realmente é verdade, vocês desprezam. Dizem que amam a Deus, mas amam também outras coisas. Olha o que diz Jesus, versículo 6, voltando a Mateus capítulo 15, versículo 6. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Essa tradição que você segue da avó, do bisavô, do tataravô, essa tradição, não estou falando tradição, cultural, o meu amigo Silvio, eu não tive a alegria de conhecer o seu querido pai, mas andava de bombacha, o gauchão, como diz o meu amigo Silvio, meu velho gauchão do bigode, homem que tinha uma tradição gaúcha, e não é isso que eu estou falando. Ou, enfim, existem tradições variadas, mas essa tradição que estou falando são tradições religiosas. Essa tradição religiosa leva as pessoas a serem pessoas falhas, pecadoras e ainda estão achando que estão corretas. Por isso que Jesus fala, vocês invalidam, vocês tiram o valor, vocês arrancam o nome de Jesus para colocar aquela imagem, para colocar aquela pessoa. Ai, pastor, eu sou muito devoto do fulano, do ciclano, do beltrano. Jesus está dizendo, vocês estão invalidando o que é importante e validando o que não tem valor. Vocês dão valor àquilo que não tem valor e não dão valor àquilo que deveriam dar. Aí ele continua. A palavra forte é essa, hein? Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo. O que Isaías falou lá 700 anos antes de Jesus nascer, como homem nessa terra, 700 anos. Ele disse, este povo honra-me com seus lábios, mas seu coração está longe de mim. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você diz que ama a Deus com a tua boca. Por favor, não me tenha por mal nas palavras que eu vou usar agora. Mas você diz que ama a Deus, mas você não ora, você não vai à congregação, você não busca a Deus de verdade. Você não tem cumprido a palavra de Deus. Você não tem feito que os mandamentos do Senhor se cumpram.
você não é amigo de Deus. Você que diz que não precisa ir para a igreja, você que fala assim, já cansei desse sistema religioso. Você não cansou da igreja. Você está usando essa tradição que as pessoas estão criando para você fugir de Deus. Porque a palavra de Deus, quando pregada, toda vez que você ia para a igreja, você ouvia a palavra que você precisava ouvir. E você ficou inquieto porque você não conseguiu mudar. Você não mudou porque você não quis ouvir a Cristo. E por isso você preferiu ficar como? Você preferiu ficar como está, longe, afastado. E é por isso que você não consegue voltar. Você preferiu seguir o curso do mundo. O mundo está indo para cá, você está indo atrás. Mas para ouvir as palavras de Jesus, você não tem ouvido. Por isso que você deixou a congregação, por isso que você saiu da igreja, por isso que você teve um desentendimentozinho, você ficou chateado e saiu, abandonou tudo. Não adianta ir para a igreja. Está aqui, irmãos, Jesus está dizendo. O Isaías falou já lá atrás, vocês falam com a boca que me amam. Vocês dizem que me amam, mas o coração de vocês, nem sei onde está, Jesus quer dizer, está longe de mim. Aí ele diz, mas em vão me adoram, e ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. O que eu estou falando aqui? O que esses fariseus faziam? Ensinavam tradições, doutrinas dos homens, mas não falavam da palavra de Deus. Não praticavam a palavra de Deus. É aquele famoso, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Eu posso pecar, eu posso fazer o que eu quiser, mas você não. Você tem que fazer certinho. Se você pecar, se você roubar, eu arranco sua mão. Se eu roubar, Deus me perdoa. É mais ou menos assim. Por isso que ele fala. Aí ele fez o seguinte, chamou a si a multidão e disse, olha a resposta de Jesus. Ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca. Aí Jesus vai responder porque Jesus tem compromisso com os fiéis, com aqueles que são de Jesus. Porque Jesus respondeu os fariseus ao mesmo nível que eles veio até Jesus. Agora, para aqueles que estão na multidão, que não tem nada a ver, Jesus chama eles e explica o que quer dizer ele não lavar a mão, ou os discípulos não lavaram a mão para comer. E chamando assim a multidão disse, ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizarão? Os discípulos acham que... os discípulos ficam preocupados. Jesus, eles vão apedrejar a gente. Eles vão matar a gente, Jesus. O Senhor está falando da tradição deles. Fale para alguma pessoa que segue essas tradições que não são bíblicas, que são do homem. Fale, às vezes você quase apanha da pessoa porque você falou isso. Jesus fez o quê? Ele, porém, respondendo, disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. O que não foi Deus que ensinou vai ser arrancado. Religião infundada, sem fé, morta nos seus ensinamentos mortos. E eu digo para você, como eu disse mais cedo, atendendo pessoas, às vezes, há pessoas que vivem com Jesus, já são batizados nas águas, mas ainda tem, pastor, eu respeito muito, respeitamos todas as pessoas, o que eu não respeito é a imagem, eu não respeito a idolatria, eu não respeito a escultura, eu não respeito uma divindade que não seja Jesus Cristo, Senhor dos senhores, Rei dos reis. Agora, há pessoas que ainda se dividem. Estão com Jesus, mas ao mesmo tempo, elas estão fazendo preces, acendendo velas e fazendo isso, e peregrinações para que fulano de tal interceda por mim. Quem intercede por nós é Jesus. Quem falou, pastor? Bíblia. O Senhor intercede por nós, é Ele que pleiteia por nós, Ele, por intermédio de Cristo, chegamos a Deus. Não há como chegar a Deus sem Cristo. Aí Jesus fala, deixai-os, ou seja, não andem mais com essas tradições, nem estes homens que ensinam essas coisas. Aí ele fala, deixe eles, para quê? Aí ele termina dizendo, são condutores cegos, ensinam coisas cegas e mentirosas. Ora, se um cego guia outro cego, ambos caem na cova.
Os que estão seguindo essas doutrinas mentirosas, essas tradições mentirosas, cairão junto com seus ensinadores, seus mestres. E Pedro, tomando a palavra, disse: explica-nos esta parábola. Jesus, porém, disse, preste atenção, o que eu quero que você entenda é, Jesus falou para os fariseus, para os escribas e as multidões que estavam ali. E os discípulos ao lado de Jesus. Aí Jesus é indagado por um discípulo. Jesus, viu? Explica para a gente isso aí. Por isso que eu quero que você entenda. Há muitos cristãos que não entenderam ainda. E pode ser o seu caso. Você diz que é de Jesus, mas quando precisa, você faz uma precezinha também para Maria, para o João, para o Antônio, para o Pedro, né? Para o Agostinho, para o não sei o quê, para o não sei o quê. Você faz prece para o Lutero, né? Tem, o Lutero, Martim Lutero, o João Calvino, o Armínio, meu Deus, vou fazer uma prece para eles aqui. O que a Bíblia diz, gente? Jesus responde o Pedro: até vocês mesmos ainda não entendem? Jesus quer dizer, você que é cristão, você está vivendo, aprendendo do Evangelho, vocês também não entenderam. Esse é o problema. Nós erramos, João 5,39, erramos em não examinar as Escrituras. Este é o seu erro. Você segue a tradição da avó, do vô, do tio, da tia, você segue a tradição de todo mundo, mas você não examina as Escrituras. Você não estuda para conhecer o que Jesus falou, o que é para ser feito. Aí ele responde: ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce pelo ventre lançado fora. Jesus tem que ser direto e enfático. Olha como Jesus é direto. Já que vocês não entendem, eu vou falar. Tudo que você come, meu filho, vai para o intestino, depois, né, vira bolo excretor e vai para o vaso e descarta. É isso. Deu para entender? Quer a linguagem mais direta que Jesus está falando? É isso que aconteceu. Mas o que sai da boca, ou seja, o que você está falando, vem da onde? Vem do coração. E o que eu estou pregando vem do meu coração. Eu estou pregando a palavra de Deus, mas vem do meu coração. Eu creio nisso aqui. Eu vivo isso aqui. Porque ele diz, porque o que sai do coração é isso que contamina o homem. Porque o coração procede os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Pastor, puxa vida, o senhor foi muito duro nessa mensagem. Eu vou dizer para você que eu fui exatamente assim como o Espírito Santo colocou em meu coração e como está escrito. Eu não fiz nada mais do que ler o que está escrito na sua Bíblia. Abra a sua Bíblia e leia. Você vai ver o que está escrito lá. Agora, tudo depende de você. Eu faço uma oração, já passei bastante do meu horário, mas eu quero que nessa oração você junto comigo entre na fé em nome de Jesus. Pai querido e amado, eu apresento a Ti os copos com água e todos que comigo oram agora, pessoas doentes, enfermas, pessoas que estão com febre, com dengue, com Covid, com gripe. Meu Deus, pessoas que estão passando por quadros clínicos até sem resposta. Pessoas que estão, ó Deus, que teve um AVC, que o braço parou. Pai, solta esse braço em nome de Jesus. O braço que parou, volte, meu Deus, a movimentar. Essa pessoa, meu Pai, que perdeu a consciência das coisas, faça que essa pessoa, em nome de Jesus, ela se levante. Ela tenha a capacidade do Senhor para, meu Deus, voltar à vida normal, curada completamente. Que este coágulo saia e esta pessoa volte a viver normalmente a sua vida, em nome de Jesus. Pai, a Ti apresento essas águas e todos que delas beberem com fé sejam livres em nome de Jesus. E nós dizemos amém. Beba da água.